Oi todo mundo, bom dia, profeta da Mangueira. Eu sou todo de troca de água, tô até com a roupa de trabalho, que tive uma folguinha das audiências, mas tudo bem, vamos lá. Como fazia alguns dias já, que eu não gravava, hoje eu tava pensando em fazer um vídeo, tava com vontade de ver a inspiração, e aí eu pensei assim, fazer um compilado de alguns aprendizados, algumas coisas que eu aprendi com amigos que tenho. A primeira delas é assim, diz assim: existem muitas prisões que as pessoas podem nos impor. Pode ser físicas, pode ser emocionais, pode ser espirituais. A pessoa pode responder por um crime, ser preso, trancafiado dentro de uma cela, sozinho ou não, acompanhado de outras pessoas, estar privado da sua liberdade, e não só a liberdade de ir e vir, mas liberdade de às vezes fazer muitas coisas. E aí, mas fora uma prisão perpétua, que esse tipo de penalidade não existe no Brasil, não existe a prisão perpétua, você passar o resto dos seus dias na cadeia. Você tem uma penalidade de cumprimento máximo de 30 anos, embora tem gente que comete uma sucessão de crimes cujas penas somadas dá mais do que isso, mas a pessoa só cumpre no máximo 30 anos. Então assim, aqui no Brasil, e acredito que em muitos outros países no mundo, não fiz uma estatística aí, você pode fazer a atrocidade que for, você passa no máximo 30 anos. Às vezes você pode tem relacionamento, casamento, seja no papel ou não, que não é sempre uma prisão física, mas está uma prisão às vezes emocional. Você às vezes está num relacionamento tóxico, abusivo, você não se sente nem com disposição, nem ânimo, e muitas vezes nem a coragem. Às vezes por ser uma vítima desse comportamento abusivo, já aconteceu, por exemplo, antigamente, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a vítima, que era a mulher, denunciava, a polícia vinha pegar, na hora se ela desistisse, o marido voltava para bater mais, né? Já vi casos em que a mulher viu um muro, uma oportunidade de vir trancada, mas no muro ela foi subir, quando chegou lá em cima, a filha, 2 anos, mãe, e eu? Voltou para viver em estado de violência porque estava lá. Aí tinha a criança que dependia dela. E existem muitas outras prisões que os outros podem nos impor. Mas até a prisão do Estado, que o Estado nos impõe, né, trancafiando numa cela, uma penitenciária, só dura 30 anos. Um casamento se pode acabar. Um estado de violência também pode acabar, por diversas maneiras. Existem as maneiras legais e as não legais. Ou se for legítima defesa, também é legal. Mas arrancar um pescoço da pessoa, enfim, não vou ensinar técnicas não, até porque não é minha especialidade. Mas você tem como se livrar de algumas prisões. Porém, a pior prisão no mundo é aquela que você mesmo se impõe. Na sua mente, na sua cabeça. Quando você resolve praticar a irrealidade. Uma coisa irreal não é diferente, não, é um pouco diferente, aliás, da irrazão. É diferente da coisa irreal. Irreal, ela não existe mesmo. E a coisa criada na sua cabeça com base na irrazão, é assim, você cria uma razão para justificar a existência de uma coisa que não é aquilo. Então você nega a realidade. E você sabe que existe, mas você nega para si mesmo. E essa é a pior prisão, porque você prende e tranca a chave, se prende por dentro e fica com a chave na mão, e você sabe que a chave está ali, mas você não quer abrir porque está preso à irrazão. A irrazão, como eu já disse, vamos supor, tá aqui, ó, esse pé de IP. Eu sei que ele é um pé de IP na minha cabeça, mas eu poderia dizer assim, não, isso aqui é um pé de jaca, quando nunca vai dar jaca na vida. Então eu uso do princípio da irrazão. Eu nego a razão, eu nego a existência da coisa como ela realmente é, eu crio na minha cabeça. Como é que a gente pode fazer isso? Essa pior prisão. Tá, vamos lá. Você está dentro de um relacionamento, enquanto você acreditar, você sofre violência, enquanto você acreditar que você é a pessoa responsável por aquele relacionamento, você está usando o princípio da irrazão.
Porque qualquer relacionamento a 2, a 3 precisa da concordância da outra parte em tudo. Não basta dizer eu quero isso, isso e isso. Se a outra parte não concordar, ele nunca vai existir. Ou se em algum momento você não quero mais isso, deixou de ter relacionamento ali. Quando a livre e espontânea expressão da vontade da pessoa está garantida. A pessoa tem direito a voz e voto e a vontade de fazer ou continuar a fazer ou deixar de fazer. Agora, quando você decide na sua cabeça que você é o responsável, que é só daquele jeito, mesmo sendo a atitude mais estúpida do mundo, mais sem inteligência, mais sem razão, ou seja, com a maior, com base na irrazão, então a prisão foi você que está se impondo. Aí quando é que a gente faz isso? Eu vou citar agora, eu disse que era mais de um ensinamento, né? Quando você, por exemplo, a falta de gratidão é uma delas. A falta da razão já é uma, certo? A irrazão é a prisão, porque você sabe que o fato está ali, é daquele jeito, mas você tenta negar na sua mente e muitas vezes, quase 99% das vezes, você acredita que aquilo é verdade. Mas em algum momento, lá no fundo, bem debaixo do tapete escondido, a sujeira está ali, e não é verdade. Mas vamos falar só um pouquinho assim sobre a ingratidão. Eu estava conversando com uma pessoa e dando esse exemplo hoje de manhã assim. A pessoa ingrata, você assim chega e a pessoa está ali, olhando para o seu próprio umbigo, né? Com a cabeça para baixo. Aí você, oi fulano, aqui que eu trouxe para você. Tá, beleza. Nem diz nada, nem um obrigado, ou quando diz um obrigado, assim, é só por mera formalidade. Sabe o que aquela pessoa está fazendo? Ela não está enxergando aquilo que você deu, o objeto que você deu. E às vezes pode ser uma coisa tão simples. Sabe que às vezes pode ser assim uma coisa muito ínfima. Por exemplo, vamos supor, uma mulher, uma atriz, uma modelo, está numa passarela num festival de cinema, um negócio assim, e se abre aqui, digamos aqui, do ombro, se parte, uma costura, vamos supor, um vestido de um ombro só, e aqui se parte. Se a pessoa tiver um alfinete, daqueles, né, que fecha, e ali, pum, chegar e prender, salvou a noite da mulher. Pode até dizer que foi programado para ser assim, o vestido. Pode até dizer, não, é fazer parte do desenho, do design lá de moda. Aí, o que é o valor de um grampo? Aqueles que antigamente a gente usava em fralda, que hoje é tudo descartável, já vem com... A maioria das fraldas já tem umas que vem até já assim, só para vestir, né? Mas nem usa mais aquela fita. Mas antigamente, eu sou do antigamente, que a fralda era de tecido, não existia fralda descartável, e tinha o grampo lá. Um grampo desse, você compra assim por, sei lá, 5 centavos, 10, 20 centavos. O valor econômico da coisa é ínfimo. Mas pode salvar uma noite e pode deixar a pessoa até famosa. Gente, como é que ela conseguiu essa? Olha, que façanha, que criativo. Veio para uma festa com um vestido deslumbrante e tal, preso aqui. Quer dizer, ela quer dizer, aí vão inventar, né? O apego à simplicidade, o apego assim, a pessoa, tudo se existe, por exemplo, um motivo para tudo, ou tudo se baseia naquilo ali, que o tecido mais caro do mundo ele só consegue permanecer no corpo da pessoa se for preso por um artefato de metal cujo valor simbólico é ínfimo. Aí vão, sabe, filosofar e vão escrever teses inteiras de doutorado sobre isso, de que os pilares do mundo estão na simplicidade, nas coisas concretas, enfim. Então, o valor do grampo não é o valor monetário. Nesse caso, o valor foi o que salvou a noite da pessoa, o que tornou aquele ato, aquela pequenina detalhe numa tese de doutorado, em fotos nos tabloides e revistas e plataformas de streaming do mundo inteiro. Mas se a pessoa que recebeu, ela conseguir enxergar esse valor. Porque às vezes você pode salvar a pessoa de uma tremenda enrascada, tirar a pessoa de um prejuízo, às vezes com uma coisa assim, você faz pode ser um muito que você dê, ou pode ser um ínfimo, mas era aquele ínfimo que a pessoa precisava para sair daquela situação e colocar numa outra situação, se libertou de um problema. Só que a ingratidão faz com que a pessoa não enxergue o real valor daquilo ali. Então eu estava falando com um amigo meu, hoje, tomando café, e assim, eu disse assim, olha, é como você, eu estou baixando os olhos aqui, intencionalmente. É como se você, eu estou aqui, a pessoa vem e me entrega, olha, eu trouxe um carro para você. Você não olhou nem para ver o que o carro era. Você tá bom, beleza.
Aí você olha, o carro podia ser um carro de brinquedo, podia ser um carrinho, podia ser um carro, né, de luxo, de milhões. Só que a pessoa nem olhou para aquilo ali, então não deu o menor valor. Se eu dei um carro caríssimo aí, que custe lá 2 milhões, e a pessoa, tá bom, beleza, e nem olhou pro carro, o que é que eu posso fazer, eu que dei o carro? Eu posso ir lá e simplesmente, não, mas peraí, eu esqueci um detalhe, pega a chave, pum, troca por outro, um carro enferrujado que tirei do ferro velho e deixar para a pessoa. Perfeitamente, porque a pessoa nem olhou para aquilo lá. Então isso também é uma prisão. Sabe por quê? Porque quando vou chegar lá, finalizando aqui. Quando você, a gratidão, ela vem de você enxergar o valor que as coisas têm, que pode ser muito ínfimo. Valor assim, tipo, econômico pode ser muito pequeno, mas o significado e a importância daquilo é que pode ser tremendo. E aí eu vou te citar como texto base uma parábola que Jesus ele estava diante do templo, aí chegou um fariseu, que eles chamam, pessoa que, entendeu, usava da religião como uma plataforma de autoengrandecimento, e mandou tocar as trombetas para todo mundo ver. Hoje em dia seria celular, né? Fazer selfie, ou então outra pessoa filmar na hora que ela estava colocando a oferta ali no templo, certo? E aí, ai, nossa, e todo mundo, parabéns, nossa, que oferta maravilhosa, gigantesca, milionária. Mas tinha uma viúva que ela só tinha uma moedinha. E ela foi lá discretamente, talvez um pouco com vergonha, mas assim, também despojou-se do quase nada que ela tinha. E colocou lá. E Jesus falou para os discípulos, olha, tá vendo ali? Aquela ali foi aceita, aquela oferta. E aceita como se de um valor gigantesco. Mas, aquela outra lá, o galardão dele, ou seja, a recompensa dele já recebeu. Para Deus aquilo não serve de nada, porque Deus não foi de coração, foi para aparecer. Então é isso que leva a ingratidão, uma das portas que prende você fora da realidade. E olha que eu estou citando só a ingratidão e a irrazão, só duas coisas. Então assim, vamos cair para dentro de si mesmo, certo? E chegar ao mundo como ele realmente é, e ao mesmo passo também agradecer a Deus por todas as coisas e sabendo valorizar cada uma delas, porque a vida fica extremamente colorida, rica. Às vezes uma pessoa está ao seu lado para fazer uma caminhada, sentar, só lhe ouvir, isso vale milhões. E somente bons terapeutas fazem também esse trabalho. E é isso. Beijo do profeta.